Para a alegria das 10 pessoas que me assistem no YouTube, começamos mais um Pensemos, Oremos, Falemos. Tá, mas futebol, política e religião não se discutem. Se discutem sim. Sinto muito, amigos, não consegui me desmaquiar ainda. Acabei de terminar o espetáculo e aí comecei a divagar sobre o sujeito. Falei que temos que falar sobre isso, temos que conversar rapidamente sobre esse sujeito. Esse assunto, mais uma vez. Comecei a pensar, e aí? E se a extrema-direita realmente ganhasse a eleição no Brasil, né? Existe realmente essa possibilidade? Será que o brasileiro ele se apequenou tanto, ele vai se jogar tanto na lama que precisa confiar num candidato declaradamente racista, homofóbico? O problema é que, assim, quando você fala com a galera da extrema direita, não existe compreensão. Não dá pra conversar assim. Dá pra conversar. O que eu quero dizer é que é difícil fazer a mensagem chegar como você gostaria que ela chegasse. Só que não é só a extrema direita que é assim, não, cara. A extrema esquerda, ela é igual. A extrema direita, extrema esquerda, extremo centro, todos iguais. Todos iguais. A galera pegou eleição para disputar, para brigar como se fosse Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, Real Madrid e Barcelona. Esse é o melhor, esse é o meu candidato é o melhor, é o mais preparado, a minha candidata. E não tem jeito, é isso aí, eles são os melhores. Então não importa o que você diga, não importa, não adianta. Você pode falar 1 milhão de coisas, você pode dar prova, você pode mostrar, e um lado ou outro sempre vai justificar com mas e o seu tal. Nunca nenhum deles é igual. Vou dar um exemplo muito rápido. Corinthians e Palmeiras jogaram nesse fim de semana. Eu vi um pouquinho do jogo. E o Palmeiras ganhou. E aí depois eu comecei a ver os comentários, né? Nenhum torcedor do Corinthians disse: o Palmeiras jogou melhor, ganhou, parabéns. Não, porque teve teatro, porque isso, porque aquilo, mas não tem mundial, porque comemorou os 3 pontos nos 3 pontos corridos e tal. Então, assim, brasileiro não sabe perder, não sabe. Acho que não é só brasileiro, as pessoas de uma maneira geral, a gente tá numa geração muito, como diria o nosso querido Huawei, né? Leite com pera, né, cara? A galera tem um problema para aceitar as derrotas, tem muito problema para aceitar que errou. Também, se você parar para pensar, a gente é criado desde pequeno com os nossos pais. Isso muito bem, isso aí, parabéns, muito bem. Não, isso não. Então a gente tem essa tendência a querer sempre fazer certo o tempo inteiro. Só que o problema é que esqueceram de ensinar para uma galerinha que o fazer errado faz parte do aprendizado. O problema não é errar, o problema é persistir no erro. Esse é aí que a gente chega no ponto. Você tem o direito de errar, a gente erra o tempo inteiro. Isso é muito, muito bom para o ser humano. Eu acho que quando você tenta renegar o erro, você está excluindo uma parte do aprendizado. O aprendizado não é no final, é durante, é o caminho. E aí quando chega no final do processo, que seja um trabalho, que seja um estudo, que é uma prova, qualquer coisa, o que interessa é o caminho, é no caminho que teve o aprendizado. E muitas pessoas se limitam somente ao resultado, esquecem ou não querem pensar.
querem um resultado pronto. Você pode ver, uma das maiores provas tenha o seu corpo definido em 6 semanas. Tenha o abdômen definido em 1 semana. Tudo, principalmente com a internet, tudo precisa ser rápido. Self-service. Sanduíche no McDrive. Tudo precisa ser rápido. E tudo que leva mais tempo para se desenvolver, facilmente é colocado de lado. Por que tomar tempo para verificar se uma notícia é verdadeira? Se eu posso ser inteligente, se eu posso ser notório, se eu posso ser exclusivo, compartilhando primeiro para todo mundo nas minhas redes sociais e mostrando que eu tô antenado, que eu sei do que eu tô falando, quando na verdade não sabe não sabe nem um pouco. As pessoas falam, não, nossa, isso eu escutei essa semana algumas vezes, que não teve ditadura militar no Brasil. Caraca, como eu acho que a extrema-direita na Alemanha com certeza já deve ter dito, não existiu nazismo no mundo, não teve essa execução judia no mundo, o Holocausto, com certeza. Alguém já disse, não. Por exemplo, eu trabalho com uma pessoa que diz, não, existiu sim esse Holocausto, mas não foram 6 milhões de judeus. Foram talvez 1 milhão, 2 milhões, mas não foram 6. Eles deram uma inchada nos números para que fosse mais. Eu falei, olha, que sejam 6, 3, 100, 50, já é bárbaro, já é drástico. A pessoa, não, sim, mas, enfim. Então, entende o que eu quero dizer? As pessoas têm memória fraca, muito fraca. Por isso que ler, se informar, é muito importante. O problema hoje do Brasil é que a escola, ela aprende o decoreba. Então, como é que um sistema que só quer se perpetuar no poder, ele vai continuar a se perpetuar no poder? É primeiro criando analfabetos, burros, analfabetos funcionais. Eu conheci pessoas que não conseguiam, conheci pessoas que estudaram comigo, que não sabiam fazer contas de adição e subtração. Incrível, as bases. Eu conheci pessoas que colaram a vida inteira só para passar de ano. E depois começaram as aprovações automáticas. Então a gente... assim, hoje a gente tem a chance de ter a internet. Cara, como eu sou contente de ter internet. Porque você coloca uma frase ali, já sai todo o conteúdo e você pode ler. Você pode ler, e não só uma fonte, várias fontes. Isso que é sensacional. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma publicação da extrema direita que fala de atentado, isso, aquilo, eu vou ler. Eu leio e depois vou ver a contra-publicação. Várias coisas. E depois eu vou ver as publicações internacionais, que são pessoas que não estão ali e que não estão ganhando nada para falar sobre esse assunto. Entende o que eu quero dizer? Então, o que existe, não existe imparcialidade. O brasileiro, ele é tão apaixonado que esse exemplo do futebol para mim foi o melhor. Foi realmente o melhor. Não existe o parabéns, você ganhou. Existe, mas ganhou roubado. Mas isso, aquilo, aquilo. Então eu comecei a pensar, nossa, imagina nesse cenário que o cara ganhe, a extrema direita ganhe. O que vai acontecer? A gente vai virar um país conservador?
Se você parar para pensar direitinho, o Trump ganhou, teve algumas atitudes bem escrotas, mas não tá fazendo muita coisa. Por que não tá fazendo muita coisa? Porque ele é só mais um boneco, mais um fantoche, como todos os outros que aí estão. Eu parei para assistir. Eu gosto muito do programa do Pânico na Jovem Pan. Eu acabo tendo um pedacinho do Brasil, né? Porque eu comecei a fazer humor assim, comecei a fazer vídeos e tal, e fazendo humor assistindo o Pânico, na época que o Pânico estourou, todo mundo gostava. Isso é uma outra... acabei de matar um pernilongo. Isso é uma outra coisa do brasileiro, né? Assim, eu preciso me sentir superior, eu não posso gostar esse programa aí, nossa. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Então, eu tava... eu me perdi no raciocínio. Eu fui matar o pernilongo. Eu me perdi no raciocínio. Mas o que eu quero dizer sobre esse negócio de ganhar, né? Não saber ganhar. Sim. Cheguei. Ó, já tô... Eu vi a entrevista do João Amoedo. E quando você para escutar um rico falando que pede o seu voto num partido que se chama Novo, eu não vi nada de novo no que ele tava falando. Eu vi assim, a parte de, não, nós somos diferentes, isso a gente escuta o tempo inteiro. Eu tô cansado de ouvir isso. A única saída que eu encontro, eu já falei isso em outros textos, outros vídeos, é assim, é uma anarquia, cara, derrubar o Estado, um levante popular. Mas isso vai levar muito tempo para acontecer. Quando isso vai acontecer? Quando as pessoas entenderem de fato que estão sendo enganadas. E por enquanto, a eleição tá num clima assim, oba-oba. Oba-oba. Sim, oba-oba. Defendo meu candidato, você defende o seu. O Lula tinha que estar preso. Esse safado, sem vergonha, 4 dedos, ladrão. Não é o seu, ainda bem que ele levou uma facada, tinha que ter morrido. A galera que pedia paz e amor agora tava desejando o ódio de quem levou a facada. A galera que pedia ódio, que tinha que matar, agora tava pedindo compreensão, compaixão. Então, o que eu entendi desses episódios, eu não tô me vendo superior a ninguém. Eu não tô me vendo superior a nenhum brasileiro. Um simples carnal. A única coisa que assim é clara e nítida é que as pessoas que estão no topo do sistema, não tô falando de ricos, as pessoas que controlam o sistema, eles conseguiram mais uma vez separar para conquistar. Então a gente tem o grupinho do ódio, o grupinho contra o ódio, o grupinho, entende? Vários grupinhos. E aí você falou isso, porque nossa, cara, porque a Marielle ela colheu o que plantou. Negra, homossexual, lutava pelos direitos da galera da favela. Só que assim, eu não acompanhei a história política da Marielle, mas eu fui pesquisar um pouco para saber quem era, fazia, etc. Antes de compartilhar que ela era namorada do Marcinho VP, quando ela já estava morta. Que a gente sabe que, cara, não precisa ser muito inteligente. A mulher começou a falar mal de policiais. Ela começou a falar mal de policiais e aí do nada ela morre, assassinada. E do nada ninguém... A polícia, que é tão competente, não descobriu quem foi. Onde está o erro? Digam-me. E aí você vê o vice-presidente do Bolsonaro vir num programa, ele estava na Globo News, e falar que heróis matam. Só que isso para a extrema direita, isso é sensacional.
Isso é sensacional, cara. Heróis matam. Heróis matam. Olha essa frase. Para um cara que já tá ali sangue no olho, heróis matam. Matam bandidos, é isso que eles vão falar. Porque os 45, 46, 47 presos políticos que estavam ali, que ali estavam, eram bandidos. Mereciam ter morrido. Então imagine você, por exemplo, que você tenha nascido na Coreia do Norte. Ou que você tenha, para aquele brasileiro que nasceu em Cuba. E aí você se revolta contra o regime. E você quer ir embora. Você não quer ficar ali. Você acha que a vida ali como ela não é boa. Eu quero ir embora daqui. Eu preciso ir para um outro lugar. Digam para mim, como é que você fará isso se você mora, se você vive numa ditadura? No lugar onde você não tem liberdade. Como você fará para ir embora? Como? Se revoltando, se rebelando, indo contra as leis do sistema onde você está agora. Ou estou equivocado? Então quando eu escuto, temos que seguir as leis do Estado, como se o Estado não errasse, como se o Estado fosse perfeito, como quando tem manifestação de professor na rua pedindo melhores condições de trabalho, o governador de São Paulo, até então o Alckmin, ladrão de merenda, solta a frase: quem dá aula faz isso por amor. E beleza. Ou quando o Kassab vai num posto de saúde, um morador chega e fala, começa a fazer as críticas, ele chama o cara de vagabundo. Cara, eles têm que trabalhar pra gente, não o contrário. Entendem onde eu quero chegar? Então tá muito deturpada a visão. O político, quando ele faz alguma coisa, se você, o Lula fez isso, aquilo, o Geraldo fez isso, aquilo, o Ciro fez isso, aquilo, outro, não fizeram mais do que obrigação. Não fizeram mais do que obrigação. Ninguém ali botou dinheiro do bolso. Ninguém. Colocaram dinheiro do bolso para se eleger, mas não para fazer alguma coisa para a população. Então não me digam que essas pessoas são diferentes. Sabe quem é diferente? Somos nós, que fazemos, para você que faz, porque eu faço trabalho voluntário, que às vezes trabalha de graça. A gente é nobre, não esses caras. Não, porque se eu for eleito, eu vou ajudar mais pessoas. Cara, você já não é milionário? Ajude agora. Mas eu tenho empresas, eu produzo riquezas. Você paga o justo? Sim, eu pago um salário mínimo. Você acha que isso é justo pelo que ele trabalha e que ele produz? Quando eu vi a entrevista do Amoedo, eu entendi que é assim, porque não vou taxar as grandes fortunas, porque quem tem dinheiro vai produzir mais riqueza, vai dar oportunidade de trabalho. Já foram feitos vários estudos, se você parar bem para pensar, olha o tamanho do... Não precisa ser muito inteligente. Olha o tamanho do McDonald's. Você já viu quanto ganha um funcionário do McDonald's? Eu me lembro que teve uma época que eu fazia palhaço num McDonald's. E eu tenho até um amigo Sérgio Dotti, saudades, meu brother. E aí eu comecei, eu fazia só palhaço, né? Não trabalhava no restaurante. Então eu comecei a conversar, conhecer e tal. E a brincadeira que rolava era o Mac escravo do mês. Eles ganhavam nada. 400 reais, 500, 600 máximo. E trabalhavam como loucos, como escravos. Entendem onde eu quero chegar? Não é porque tem uma grande empresa, um grande nome, significa que você está ganhando muito. Eu trabalhei no Cirque du Soleil e no Cirque Éloise, as maiores empresas do mundo. Cara, não ganhava tudo isso não. E trabalhava pra caralho. Só que a diferença é que eu tinha algumas regalias. Só que mesmo assim,
Então, quando alguém te propõe para te pagar 1.500, ele tá ganhando o triplo em cima de você. Só que a gente vive uma situação que, assim, isso não é só no Brasil. A minha ex, antes de jogar tudo pro alto e começar a trabalhar como autônoma, ela aceitou, ela ficou quase 2 anos numa empresa, vivendo coisas desagradáveis e tal. Eu olhei pra ela e falei assim, cara, você conhece tudo, você criou algumas paradas ali no trabalho, por que você não faz o seu negócio? Ela tinha medo. Eu não tô falando que todo mundo deve ser empreendedor, mas enfim. E mesmo trabalhando muito, ela não ganhava o que merecia. Só que por medo, isso eu tô falando da França, hein? Tô falando da França. Por medo de ficar sem trabalho, ela, não, mas eu prefiro, porque senão eu vou... Imagine se na França é assim, imagine no Brasil. Então, galera, é muito radical mesmo, que eu chego e falo, mas solução, anarquia, tem que lutar e brigar, só que isso não vai ser agora. Vai levar muito tempo, o povo ainda tá dormindo, o gigante ainda não acordou. Não acordou porque é muito mais fácil, jogar a responsabilidade na mão de alguém e falar assim, isso não é meu problema, mas eu votei, é ele que tem que fazer. Só que imagine, chegou num ponto que tá tão violento o Brasil, que um cara mais violento possa ser o representante, mesmo que eu não acredite na fraude eleitoral, nos jogos políticos, nesses jogos. Pode ser, então, digamos, vamos fingir que exista essa democracia. Pode ser que um cara extremamente violento, truculento, assuma a presidência. Então, o que a gente deseja nesse caso? A gente vê que então a população realmente está cansada, né, de não poder, por exemplo, ter um relógio e andar na rua. Eu me lembro, isso foi muito foda. Todas as vezes que alguém veio falar comigo sobre estou indo para o Brasil, a primeira coisa que eu disse foi: tome cuidado. Tome cuidado. Vá, divirta-se, é muito bom, muito bonito, só fique atento. A gente tem esse problema. Então o problema é que, assim, um cara de extrema direita com ideias racistas, homofóbicas, ele propõe, tem que acabar com isso daqui, que tá foda. E os outros, no lugar de tentar combater isso, falando assim, olha, isso que ele tá falando é bom, isso aqui é bom, isso, não, mas isso aqui, a gente pode tentar fazer, não dessa forma, mas de uma outra forma. Entende o que eu quero dizer? E assim a gente faz política, a gente pensa. Dar autonomia total pra polícia pra atirar, isso não é coisa boa, porque quem vai morrer é mais pobre, favelado, negro, nordestino, gente que não tem advogado. É essa galerinha aí que vai morrer. Mas você não tá ligando, você mora no Higienópolis, você mora na Zona Norte, você não mora na Zona Leste, mas tá pouco se fudendo. Entende onde eu quero chegar? Então a gente precisa sim acertar a história da segurança. A gente precisa poder andar na rua tranquilamente. Só que não é dando autorização pra polícia matar todo mundo. Não é dando arma pra todo mundo. E infelizmente, nosso povo, não é só o povo não, o ser humano é um bicho filho da puta. Imagine, cara, todo mundo com arma. Imagine todo mundo com arma, cara. Você tá maluco. Só que, digamos que a maioria queira isso. Aí, cara, vamos ver o que vai dar. É pagar pra ver, não é? Só que eu não verei de perto. Eu tô fora, eu tô assistindo.
eu gostaria muito que as pessoas se fizessem uma autoavaliação antes de tomar, não importa qual atitude. De parar pra... Opa! Será? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô discutindo, eu tô falando as coisas certas? Será que eu tô tentando pensar antes de agir? Porque a gente pode agir e depois parar pra pensar. Isso não tem problema nenhum. Só que, será que eu tô tomando cuidado com o que eu tô falando? Lembrem-se, o que a gente faz hoje não morre hoje. A gente tá construindo a história. É a nossa história que a gente está construindo. Então, imagine, você está satisfeito com a história que você está criando? Você tem se informado, você tem lido, você tem aprendido, você está tentando ser um ser humano melhor todos os dias? Você fala que quer mais segurança, quer mais respeito, cidadania. Você é um cidadão? Você diz bom dia para as pessoas? Você respeita as pessoas na sua casa? Simples assim. A verdade é que assim, as coisas chegaram num ponto, tudo tomou uma proporção tão grande, que o cara que era só um doido, varrido, que falava umas coisas nada a ver, tá aí. Começou a ganhar status. E a galera, muita gente que eu conheço, defendendo esse discurso. E aí eu fico me perguntando, com quem é que eu estava vivendo todo esse tempo? Será que estão assim na modinha? Como esse grupo de mulheres que foi criado? Ah, todas as mulheres contra o Bolsonaro. 1 milhão de mulheres. Será que são todas essas 1 milhão de mulheres que estão realmente contra ele? Eu vi muita mulher somente curiosa que entrou só para ver o que estavam postando. Quase 300 mil. Só que mesmo assim, tem um bom número ali, né? 700 mil que ainda estão contra essas ideias racistas, homofóbicas. Cara, não tem jeito. Ah, mais um mosquito morto. Quando você fala, pra mim não tem problema nenhum, mas se eu vejo 2 homens se beijando, eu vou quebrar a cara deles. Cara, você tá sendo homofóbico. Tá sendo homofóbico. Uma coisa é a gente brincar com a situação. Eu sempre tenho falado isso esses últimos dias. Eu sou humorista, cara. E o humorista, ele brinca sobre alguns sujeitos, sabe? E às vezes a gente faz piada de humor negro, mesmo que seja muito ofensiva. Você tem o direito de gostar ou não gostar. Só que eu não sou político. Eu sou humorista. O político, ele precisa ser político. Precisa encontrar soluções plausíveis. Precisa saber colocar todos no mesmo lugar. Entende? Em francês seria rassembler. Rassembler é essa história de somos uma família, somos um país. Estamos juntos nessa. E eu não vejo isso em nenhum. Eu vejo cada um querendo defender o seu. Cada um no seu quadrado. Eu nunca vi um político de verdade tentando defender os interesses de um país. Eu vi os políticos tentando defender o interesse de um grupo. E normalmente o grupo que é mais defendido é elite. É aqueles que têm mais grana. Pra mim não mudou nada desde que eu nasci. Senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo para que a gente possa pensar, que a gente possa discutir. Talvez a gente brigue, talvez eu às vezes venha aqui gritar, mas você faz parte desse canal, você faz parte dessa história também. Então você sabe, é muito importante o like, compartilhar, o dislike, o comentário, tudo isso é muito importante. Mesmo que tenha somente 10 visualizações aqui, no Facebook eu tenho um pouquinho mais de audiência. Então eu queria muito agradecer a todos que têm assistido,
aos que têm comentado, os que não gostam, os que gostam. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima para mais um Pensemos, Oremos, Falemos. Tchau, iluminados.